Olá, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a doutora Carol, que trabalha aqui na Illumine com a gente. E hoje nós vamos conversar sobre até que ponto é seguro e possível insistir no parto normal. Muitas mulheres têm buscado por ele e nós aqui na Illumine prezamos bastante por isso, mas obviamente existem situações que são bastante desafiadoras, tanto para nós como profissionais, quanto para as mulheres quando estão vivendo esse momento. Então hoje eu tô aqui com a doutora Carol para a gente falar um pouquinho sobre essa situação que a gente vive quase que diariamente nos nossos partos normais. Então, Carol, conta um pouquinho para mim, assim, até que ponto você acha que a gente pode chegar num parto normal numa mulher que se preparou, que chegou para esse momento muito bem preparada, mas a gente sabe que tem desafios ali no momento do parto. Então, conta um pouquinho. Eu acho que antes de mais nada, né, durante essa preparação, enquanto ela está estudando, aprendendo e se informando sobre o parto normal, é muito importante ter em vista que talvez exista um momento que isso não vai ser nem saudável para o nenê, nem saudável para ela e que tá tudo bem, que não tem problema nenhum a gente mudar os planos no meio do caminho, mudar a rota para o bem-estar dela e para o bem-estar do nenê. Em alguns momentos a gente vê que o nenê pode começar a apresentar um pouquinho de sofrimento fetal, por exemplo, quando a cardiotoco começa a ficar não tranquilizadora, com a diminuição dos batimentos. Esse momento é o momento que a gente levanta uma luz amarela e começa a prestar mais atenção nessa cardiotoco, começa a prestar mais atenção nesse período expulsivo dessa mãe, para ver se vai ter ou não a necessidade da gente continuar ali ou ir para uma cesárea, por exemplo. Fala um pouquinho sobre o que você pensa quando a mulher, por exemplo, tem 2 cesáreas anteriores ou uma cesárea anterior, que a gente às vezes recebe muitas mulheres que tiveram já um parto cesárea anteriormente e que querem buscar esse parto normal. Qual que é o nosso desafio nesse momento? O grande desafio é ela entrar em trabalho de parto espontaneamente. Então, acho que isso é a primeira etapa e é a mais desafiadora. Porque se essa mulher não entra em trabalho de parto espontaneamente, a gente tem uma contraindicação de usar o misoprostol, que é a medicação que a gente usa para fazer o preparo do colo uterino para estimular o trabalho de parto. Se eventualmente ela tiver uma dilatação, a gente tem a opção de usar hoje o balão cervical, né, para fazer uma dilatação mecânica desse colo e ver se a gente consegue estimular esse trabalho de parto. Mas com certeza absoluta, esse é o principal desafio, é a pedra no nosso sapato de quem tem uma cesárea anterior, porque quando elas chegam já com 4, 5 centímetros, já em fase ativa de trabalho de parto, as coisas tendem a evoluir bem nesses casos. Eu acho que o grande problema e o grande desafio é a hora que ela vai entrar em trabalho de parto e se vai entrar em trabalho de parto. E uma coisa, ela tem uma cicatriz no útero, né? E Exato. Essa cicatriz, eu sempre explico que é uma partezinha do útero que ela perdeu elasticidade, que ela é uma situação um pouquinho mais arriscada. Então, claro que é super possível ter um parto normal depois de uma cesárea, eventualmente até depois de 2, em algumas situações específicas, mas é um cuidado que a gente tem que ter, né, durante o trabalho de parto. Tem que evoluir bem liso, tem que ser um trabalho de parto que vá de uma maneira tranquila e sem grandes intervenções, né? Necessidades de medicação, necessidade de ocitocina ou até essa questão da indução do trabalho de parto. E uma que eu vejo também, assim, hoje com a questão do parto normal, também tem algumas mulheres que têm um sonho e que se frustram muito quando isso não é possível, né? Mas ao mesmo tempo, eu também percebo que em alguns partos, eles são muito prolongados, eles são muito cansativos e que às vezes a mulher reluta um pouco em assumir que ela tá cansada, por exemplo, né? Então, o que você vê nisso durante um trabalho de parto, por exemplo? Elas ficam, a sensação que a gente tem é que elas acham que elas estão morrendo na praia, que todo aquele sofrimento, toda aquela situação foi em vão. E eu acho que o que a gente tenta mostrar para elas e o que eu acho que é importante elas entenderem até antes de ir pro parto é que nada daquilo foi em vão. Tudo que ela passou, todo aquele processo, independente se vai terminar com um parto normal ou cesárea, foi muito importante para ela e foi muito importante para o nenê. Os hormônios que agem no nenê durante o trabalho de parto, para ajudar, para estimular a respiração, tudo isso é extremamente importante. Então não foi em vão, ela não está morrendo na praia e é saber entender o seu limite. Sim. E tudo bem, eu acho que é isso que a gente sempre fala, né? Tá tudo bem. Você chegou no seu limite, não tem problema nenhum.
a gente vai para cesárea e não tem problema nenhum. Mas também, se quiser, nós estamos ali para estar com elas até o momento que for saudável e seguro. Exatamente, para os dois. E um outro desafio que a gente tem são as apresentações do bebê que não são as mais, vamos dizer, comuns, né? Então o bebê às vezes desce ali numa posição fácil e tem outros que não. Então me fala um pouquinho o que você acha disso. A gente brinca, né? Para explicar até isso para as pacientes, a gente fala muito sobre quando você vai rosquear uma tampa numa garrafa. Então, tem horas que você começou a rosquear errado, ela trava. Você tem que voltar para tentar rosquear de novo. E tem alguns nenês que na hora da descida dão essa travada. Ele encaixou de uma maneira que não foi a mais adequada e ele tem alguns movimentos muito precisos que ele precisa fazer para ter essa descida na bacia. Em algum momento ele trava. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa muito frequente durante o trabalho de parto que seria o aciclitismo, que é quando o nenê vai mais para um lado do que para o outro da bacia. Isso dificulta muito a descida dele. Existem algumas manobras, até o spinning babies, que as enfermeiras fazem com as pacientes para tentar ajustar a cabecinha do nenê na bacia. E na maioria das vezes isso tem ajudado, mas existem casos que isso não vai. Simplesmente não vai. Outra coisa é quando o nenê tem uma apresentação que a gente fala apresentação de face. Em vez de ele ter que entrar com o cocoroco da cabeça, ele entra com o rostinho. E isso também é super difícil. Sim. E também ele trava e pode ser indicação de uma cesárea nessa pode situação. Ser traumático para o bebê caso também evolua também, né? E eu acho que por último a gente pode falar um pouquinho sobre o mecônio, que também tem um mito, né, ao redor dessa situação. Então me fala um pouco o que você pensa, porque às vezes muitas mulheres acham que necessariamente isso é uma indicação de cesárea, nem sempre, mas fala um pouquinho sobre isso. Não é uma indicação de cesárea, né? É mais um sinal amarelo durante o trabalho de parto. Então, até se eventualmente rompeu a bolsa em casa, se o líquido não estiver clarinho, isso tem que ir correndo para o hospital. Se o líquido estiver claro, pode tomar um banho, arrumar as coisinhas e ir tranquilamente. Agora, se o líquido estiver já com uma cor mais esverdeada, aí tem que ir para o hospital. Mas não é ir para o hospital para fazer uma cesárea, é ir para o hospital para a gente poder monitorar de uma maneira mais adequada esse nenê. E muitas vezes a gente tem partos normais de mecônio, não tem problema nenhum, mas ele é um sinal, sim, de alerta para a gente durante o trabalho de parto pelo risco de aspiração. Sim, e às vezes o mecônio, a gente também classifica ele em fluido ou até um mecônio muito espesso, e obviamente quando a gente vê um mecônio muito espesso ou um trabalho de parto muito prolongado associado a um mecônio é sempre um sinal de alerta. Com certeza. Mas eu acho que o que fica é sempre que a gente gosta e faz e está sempre muito a favor de um parto normal, desde que obviamente esteja tudo bem, mas que é importante também a segurança da mãe e do bebê, que pra gente é muito importante quando a família sai completa e feliz para casa, e que a gente adora quando isso acontece junto com o parto tão desejado, mas às vezes a cesárea ela vem para promover, né, esse momento tão feliz aí para a família de uma forma. É bom quando elas entendem que elas fizeram tudo que elas podiam, mas que foi necessário, que isso só foi mais um passo para que desse tudo certo. E faz parte da história deles, da história daquela família, daquela mãe, daquele nenê, e tem toda a importância também. Obrigada, Carol, mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente. E converse sempre com o seu médico sobre esse momento. Discutir sobre o parto durante todo o pré-natal é algo fundamental para que você chegue lá muito segura e tranquila do que você vai passar. E quando puder, visite aqui nosso site, nosso Instagram. Nós temos um monte de conversa sempre para trazer muito conteúdo para te ajudar para esse momento.